Kieda, por que o seu vulgo é Kieda? Porque na minha adolescência eu jogava muito jogo online. Eu era muito de ficar, tipo, em casa mesmo, tá ligado? Trancadão, tipo... uma boa parte da minha adolescência, antes de realmente eu cair pra rua mesmo, eu ficava muito em casa. Aí eu jogava muitos jogos online, aí Kieda era meu nick. Os jogos foi uma fuga muito grande pra mim da realidade. Teve um período que eu lembro que foi muito importante, impactante na minha vida, que foi quando minha avó faleceu. E eu lembro que, tipo assim, eu fiquei viciadão naquele God of War, que tem o primeiro 4, que tem o Atreus. Nossa senhora, eu zerei ele, eu matei todas as Valkyrias, zerei ele no Very Hard. E, tipo assim, era de tudo pra fugir do mundo, tá ligado? Tipo, literalmente eu fiz o melhor possível, fui o melhor possível dentro do jogo pra fugir do mundo real. E isso aconteceu em vários períodos da minha vida. Então eu tenho muito esse link dos jogos pra isso também. Tanto é que na fase adulta também, quando eu comecei a trabalhar bastante, porque eu já trabalho desde a adolescência também. Só que quando eu comecei a trabalhar na fase adulta, com a rotina estressante que a gente tem, os jogos continuaram comigo pra fazer parte, tipo assim, né? Pra também a mente do palhaço não explodir, né? Quando a gente tá na batalha, assim, a gente fica como espectador, dá esse contexto. Eu não rimo, né? Não rimo, só tô Mas na... tá sempre por lá. Sim, tô sempre pelas batalhas. A gente consegue sentir quando um artista, ele tem muita autenticidade. E aí é uma parada que eu senti muito vinda de você. Então, assim, sobre a sua arte, o que te motivou a colocar tudo pra fora? Cara, justamente eu acho que foi o acúmulo de muita coisa, porque quando eu caí principalmente no rap, em batalhas de rima, nessas coisas, foi num período muito complicado da minha vida, tipo, bastante mesmo, naqueles períodos derradeiros que a gente tem. E eu senti que, tipo assim, o rap meio que me reviveu. E, tipo assim, eu comecei nas poesias, porque eu comecei a escrever, tipo assim, porque eu já tinha umas sessões de terapia há uns tempos atrás. Aí eu lembro que, tipo assim, quando eu nem pensava que tipo, eu nem imaginava que eu era artista ainda, digamos assim, que eu não acreditava na minha arte, eu via dicas pra me escrever e tudo, e tipo assim, depois de um tempo eu fui começando a lembrar daquelas dicas e começando a botar de pouquinho em pouquinho as coisas no papel, só que fui começando a gostar muito daquilo, tipo assim, e aquilo, tipo, me confortava muito. E aí foi quando eu comecei a ter coragem de colar mais em batalhas de rima e tal. Aí que eu comecei a recitar poesia aqui, ali. Aí daí que eu fui pro freestyle. Mas, tipo assim, o motivo em si, tudo, é literalmente porque eu sinto que o freestyle me salvou, tá ligado? De verdade, tipo, me reviveu. Então, meu sonho de vida, e eu sempre tive esse sonho, tá ligado? É que, tipo assim, eu sinto que eu tenho uma missão de vida de ajudar pessoas, tá ligado? E, tipo assim, eu acho que meio que quando eu vi o freestyle, quando eu vi o rap, quando eu vi, tipo, como eu conseguia colocar minhas ideias no papel, como eu conseguia falar minhas ideias na rua, eu acho que, tipo assim, abriu uma porta gigante de luz, assim, na minha cabeça, na minha frente, que era, tipo, isso que era o caminho pra mim conseguir ajudar outras pessoas, tá ligado? E tamo aí na rua, apanhando bastante pra aprender, tá ligado? Incrível, incrível, parabéns. Muito obrigado. E de fato toca as pessoas. Muito obrigado, de verdade. E agora, pra finalizar, onde que as pessoas podem te encontrar? Onde que você tá sempre se apresentando? As suas redes? Geralmente vocês vão encontrar por aí pelas ruas, mas eu costumo rimar muito na estação, que é a batalha que eu ajudo a organizar junto com os meninos também, que é toda quinta-feira, 7h30 da noite. Eu colo muito também na Batalha do Bandeira também, que tipo assim, eu considero uma casa pra mim, uma segunda casa pra mim. Assim como eu não tô colando mais lá tão ultimamente por conta da rotina, mas eu colava muito no Bosque também. Então são umas perto do Guará, assim, que por conta da minha rotina, que é bem complicada, são as que eu consigo mais colar. Só que são sempre lugares que eu me sinto muito confortável de rimar e tudo. E também tem como me achar no Instagram, kieda.zip, tudo minúsculo, Kieda, KYEDA.zip, tudo minúsculo. E é isso, vai valer a pena vocês me seguirem lá e vai vir muita parada massa por aí, demorou? Kieda na voz, G2 no mapa, Holofotes fortes não trazem a minha sorte. Sou tudo mesmo, é quem não se engana com o olhar da morte. Eu juro, são meus erros que me deixam forte. Porém eu já errei tanto que já perdi meu norte. Mas envolve tudo aquilo que eu acredito. Sucinto, suspiro, o céu no sexto sentido. Procure escutar mais pra você ser ouvido. E lembra que um olhar passa mais visão que 1000 livros escritos por um poeta desconhecido que almeja e peleja se conhecer em uma breja. Recuso e confuso
sorriso continuou caído, inspirou seu estrelato, esperando uma estrela cadente, que nem o brilho que tinha no dente, que não se abalava nem com a dor do seu siso. O sentimento maltratava sempre que preciso, mais conciso, matava seus demônios só com um sorriso. E esse poeta que sou eu, surgindo em meio ao breu, passando uma luz que antes ele nem conhecia. A luz da mata se expandiu, mas mesmo assim eu matei eles nessa noite fria. Yeah. E todo dia que eu acordo é um leão por dia. Jogo no tatame e chame nesse jiu-jitsu. Dobro eles como origami do pane. E no final do dia o leão já virou shih tzu. Caneta mais pesada que um mastodonte, que acha felicidade onde sua maga esconde. Furaram meu coração, a direção nem sei da onde. Esse furo era nascente e hoje paz bebo na fonte. E sentimento não atinge sentimento, porque hoje em dia o coração tem sempre uma barreira. Não julgue a minha, não julgo a sua, pois só nós viveu com nós a nossa vida inteira. Yeah. E tem gente que fala que sentimento é besteira, por um pouco de chana desce e sobe a ladeira. Não lida com o sentimento, é escravo cego deles, por isso foi manipulado a vida inteira. Cegos e com medos tipo Bird Box, passo visão clara, só quase estrofes. Aprende punch na praça e não no box. Sou Rock Lee e solto os pesos só de escutar um beatbox. Hoje em dia meu caderno pede sangue, mas eu já derramei muito sangue nesse caderno. A morte me conquistou cheirando Paco Rabanne, mas deixei ela iludida na porta do cemitério. Não acredito. Mais uma chance, consegui! Era na última, era nessa, era nessa. Mano,